Olá, tudo bem? Estamos de volta para estudar essa história impressionante do apóstolo Paulo. Ele chegou em Jerusalém, foi recebido com alegria, depois foi aconselhado pelos líderes, acabou cedendo, foi fazer o seu discurso no templo, acabou parando preso na fortaleza do comandante de Roma, depois pediu para falar para os líderes e teve mais dificuldades ainda, e a coisa não estava boa para o apóstolo Paulo. E é nesse momento que o comandante, ao perceber que todos os problemas que estavam acontecendo tinham a ver única e exclusivamente com a religião dos judeus, mas não era nenhuma ameaça para a sociedade, nenhuma ameaça para o poder público, ele então passou a competência do julgamento para o Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse o tribunal de julgamento dos judeus, e no Sinédrio faziam parte principalmente os fariseus e os saduceus. E o apóstolo Paulo, ao falar no Sinédrio com os líderes dos líderes do movimento judaico, da igreja judaica, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo que ele estava de boa consciência diante de Deus. E quando ele fala isso, ele recebe uma bofetada. E ele não entende muito aquilo, mas eles achavam que era uma blasfêmia Paulo dizer que agia em nome de Deus, uma vez que ele pregava o evangelho para os judeus. E a coisa estava ficando ainda mais feia para o apóstolo Paulo, então ele teve uma estratégia. E a Bíblia diz isso em Atos 23, versos 6 e 7. Diz assim: sabendo Paulo que uma parte do Sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas essas palavras, levantou-se grande dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu. Visto que a situação estava ficando muito complicada, o apóstolo Paulo usou essa estratégia. E aí os fariseus começaram a brigar com os saduceus, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. E o resumo da história é que Paulo foi parar de novo na prisão. E é nesse momento que o Senhor se manifesta ao apóstolo Paulo e ele diz aquilo que nós temos como verso principal da lição dessa semana, onde diz assim: coragem, pois do modo por que desses testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Paulo passou muitas dificuldades, mas ele deu testemunho fiel e verdadeiro de Jesus em Jerusalém. E Deus ainda tinha mais planos para ele, queria levá-lo para Roma. E esse era um sonho do apóstolo Paulo, pregar em Roma. E por isso ele ficou muito feliz, e essas palavras foram como um conforto para ele naquele momento de prisão. Eu quero orar com você. Querido Deus, obrigado porque ao olharmos para o apóstolo Paulo, nós encontramos inspiração para nós cumprirmos o nosso ministério, nós cumprirmos a missão que o Senhor nos deu com fidelidade, mesmo que passemos por dificuldades. Nos ajude a ter coragem e fidelidade como o apóstolo Paulo teve. Em nome de Jesus. Amém.